paz nos céus e glória nas alturas. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Fala, preparar, não falando mais nada a ver. Eu lhe digo, respondeu ele: se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou 2 vezes na Bíblia, né? Uma vez quando ele viu Lázaro morto, seu amigo. Então Jesus chorou. Porque Jesus ama o seu amigo. Jesus te ama, amém? Ele chora por você, tu chora também. E outra coisa, Jesus chorava pelas cidades. É impressionante isso. Jesus chorava pelas cidades. Ele olhou para Jerusalém e chorou. E falou: se você compreendesse Jerusalém, está para uma pessoa que não, gente, está para uma cidade. Vocês estão comigo? Ele olhou assim, olha, parou num lugar que é bem no Monte das Oliveiras, tem uma visão. Hoje, se você olhar, não tem mais o templo, tem um domo de ouro, que é uma mesquita. Foi construída onde era o templo, e você olha como nós dourados, assim. Vocês estão com essa imagem na cabeça? Então Jesus estava vendo, assim, como se fosse um mirante, assim. E Jesus fala: se você, Jerusalém, compreendesse nesse dia, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão na terra, porque os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitava. Jerusalém não reconheceu quem era Jesus. E Jesus começa a profetizar sobre a cidade de Jerusalém. Então ele entrou no templo e começou a expulsar o que estavam vendendo, porque todo mundo estava se aproveitando do negócio do templo. Meus irmãos, não é de hoje que as pessoas se aproveitam dos negócios do templo. Faz 2000 anos, disse, está escrito: a minha casa será casa de oração. Você pode falar amém? Fala isso: a minha casa será casa de oração. Fala de novo: a minha casa será casa de oração. Isso é muito verdade, ó. A igreja é lugar de adoração, a sua casa mesmo é lugar de adoração, e nós somos o templo do Espírito Santo. Você é um lugar de oração, amém, gente? Isso é uma verdade tripla. Mas vocês deram um covil de ladrões, né? Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Os religiosos mataram Jesus. Todavia não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Irmãos, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é tão preciosa, essa história é tão preciosa, mas ela precisa ser verdadeira em nossas vidas. Nessa manhã, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha e fale ao nosso coração. Mostra o Rei Jesus para cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus, em nome dele, amém. O Evangelho de Lucas, para quem não conhece, nós temos aí Lucas 19, junto com Mateus e Marcos, eles são chamados de os Evangelhos sinópticos. Difícil, né? Sinópticos. Por quê? Porque eles trazem as mesmas histórias, a maioria delas, em 3 versões diferentes. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Se eu for escrever uma carta, vai ser diferente do Leandro escrever uma carta. Nós temos experiências diferentes. Então cada um escreveu para um público. Mateus, por exemplo, vocês sabiam, mas escreveu para os judeus. Ele começa então com uma genealogia lá em Mateus 1, né? Dizendo que Jesus era filho de Davi e toda a linha de Judá, né? Porque ele queria dar Jesus como Messias. Já o Evangelho de Marcos é um evangelho mais thriller, né? Eu gosto de Marcos porque Jesus já está chegando, nem nasceu, não teve nada, é só Jesus fazer milagre. Ele já começa assim, é tipo aquele filme que já começou já com tiroteio. Jesus está lá, né? Fazendo milagres, né? E Marcos, ele faz algo assim como um thriller de guerra, né? É rápido. Por quê? Porque ele escreve para os romanos. Os romanos eram soldados. Então Marcos, ele escreve assim, Deus assim como Jesus, como um cara poderoso. Olha que interessante isso. E Lucas, que é um dos 3 evangelhos, viu? Presta atenção, você está tocando aí, né? Presta atenção, que é importante. Olha só, o Lucas, ele era médico. E ele era grego. Então ele escreve o evangelho para alcançar os gregos, que seriam hoje os americanos da época dele. Então ele fala assim: Jesus é o Filho de Deus que viveu, né? Jesus era poderoso, que nem Hércules, né? Que era filho do Deus, não sei o quê. Porque os gregos entendiam essa linguagem. Um semideus. Ele coloca Jesus como um semideus, né? Porque era o que os gregos entendiam. Hércules, né? Adonis, essas coisas assim. E Lucas, ele escreveu também Atos, né? Isso é muito importante também, porque Atos, Lucas, ele escreve tudo, o nascimento de Jesus,
crescimento de Jesus, ministério de Jesus, morte, ressurreição, ascensão, ele vai do céu. Aí fala da igreja, Pentecostes. Olha só o que vai estar em Atos, né? Já é a sequência. Lucas escreveu Atos. Lucas é como se fosse Atos 1, Atos 2, ou Lucas 1, Lucas 2. É o mesmo autor. Aí ele começa a fazer a história da igreja. Ele entra na igreja. Lá, Pentecostes, derramado do Espírito Santo. Aí ele entra, vai indo. Aí vem lá. Gente, não está escrito não lembrar, tá? Mas aí vem Estevão, né? Planejado a igreja foge, primeiro Marte. Aí Saulo persegue a igreja, mas depois ele se transforma em quem? Saulo se transforma em Paulo. E daí ele começa a viajar, aí a igreja começa a ir para os confins da terra. Essa é a história de Lucas, é muito bonito. Sempre fala assim, quer ler a Bíblia, nunca leu? Leia Lucas e Atos. Beleza? Depois você vai e lê Mateus e Marcos. E por último você lê João, que é um evangelho universal. Muito legal isso. Qual que é o dilema desse texto, gente? O que esse texto traz de ler naquela época, né? Para aquela época. Jesus estava entrando uma última vez em Jerusalém. Não é a primeira, tá? Jesus, ele sempre ia para Jerusalém. Até quando ele tinha 12 anos, levaram ele para o templo, ele ficou conversando lá com os mestres. Jesus sempre ia, como todo judeu, sempre ia perto da Páscoa para Jerusalém. Porque tudo se fazia lá no templo. O templo existia naquela época. E Jesus, ele era um fariseu. Jesus, ele estudava a Bíblia. Só que dos fariseus, Deus tirou Jesus porque ele conhecia a Bíblia e ele, na verdade, foi muito perseguido por outros fariseus. Mas Jesus era fariseu. Ele sabia da Bíblia. Ele era um mestre. E os seus discípulos e discípulas, quando viram aquele homem sendo ovacionado em Jerusalém, você não acha que eles estavam pensando assim, agora vai? Eu imagino. Estou 3 anos com Jesus, cheio de milagre. Nós estamos indo para a capital dos judeus, né? Pô, os caras chamando ele de Deus, mas de rei dos reis. Até os fariseus, esses caras estão falando aí, Jesus repreende, como assim ser um rei? Jesus falou, não, se eles vão falar isso, as pedras vão falar. Você prestou atenção nesse texto? Eu li isso aí hoje, certo? E a cidade santa, na verdade, essa entrada triunfal, ninguém sabia que ia ter uma saída crucial. Você entendeu? Jesus estava entrando como rei, mas ninguém sabia que praticamente uma semana depois Jesus ia ser crucificado. Para aquelas pessoas, você tem que entender a realidade daquelas pessoas. Eles achavam que Jesus ia destruir o Império Romano. Agora vai, Jesus está aí, no jumentinho. Sabe? Betfagé e Betânia. É muito interessante essas duas cidades, essas duas aldeias, na verdade. Jesus gostava de lá. Sabe por que Jesus gostava dessas duas aldeias? Porque elas eram muito povoadas por galileus. E Jesus era chamado o quê? Galileu. Tem uma música? Não tem? Jesus era galileu. E muitos galileus moravam nessas aldeias. Então Jesus gostava lá. Por exemplo, lá em Betânia, a casa de Marta e Maria. Jesus sempre estava lá. Então assim, Jesus gostava dessa cidade. Então começava. Mas não é só por isso que Jesus escolheu essas aldeias. É porque nessas aldeias, olha só que interessante, ficavam os cordeiros e os animais que iam ser sacrificados ali na Páscoa. Era tipo um curral, entendeu? Aí Jesus faz o caminho dos animais que iam ser sacrificados. Olha só como Deus é, sabia? Jesus não estava fazendo a entrada triunfal. Jesus estava percorrendo o caminho do sacrifício. Ninguém sabia disso, Débora. Ninguém sabia disso. Todo mundo achava que estava tendo uma entrada triunfal em Jerusalém. Todo mundo achava isso. Mas Jesus estava falando assim, olha, eu sou o quê? O Cordeiro Santo que tira? Jesus estava fazendo o caminho das ovelhinhas, em silêncio. É assim que a ovelha vai. Ninguém imaginava, só Jesus sabia. Não é maravilhoso isso? A coragem de Jesus. Enquanto as pessoas estavam gritando, Hosana, Hosana ao rei, Jesus estava pensando, essa Jerusalém não tem jeito. Já vai gritar, solta Barrabás, crucifica Jesus. São pneus, cara. Os caras, é o rei, depois lá embaixo, crucifica. Você decide, meu. O que você quer, Jerusalém? Você quer Campo Grande? O que você quer? Decide. Você quer adorar a Deus ou você quer sacrificar as coisas de Deus? Só que daí você está falando aqui, meu irmão, isso aí. Essa é a verdade. Um texto que Jesus realiza em um jumentinho. Inclusive um animal que nunca havia sido montado, né? Primeiro, para cumprir uma profecia.
Zacarias 9:9 fala o seguinte, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, numa jumentinha como cria de jumento. Zacarias previu que Jesus iria fazer essa entrada em cima do jumentinho. Vocês estão comigo nessa história aí? Está entendendo? Jesus está cumprindo uma profecia. Era também uma mensagem da cultura da monarquia daquele período. Quando um rei chegava numa cidade em paz, missão de paz, sabe, Randolfo? Missão de paz, ele vinha num jumentinho. Quando as pessoas viam aquele rei, falavam assim, graças a Deus, o rei está de boa. Agora, quando o rei vinha num cavalo branco, é porque a missão dele não era nem um pouco de paz, ele ia detonar com a cidade. Então, o jumentinho tem esse simbolismo, né? Quando as pessoas são coroadas também, os reis, eles entram num jumento, porque é a última vez que ele vai andar num jumento, porque ele não vai mais ser um cara humilde, vai ser um rei. Aí ele só vai andar no cavalo. 1 Reis 1:32, Salomão, quando foi coroado, ele entrou numa jumenta do pai dele. Não é a jumenta do pai, não é o jumento, não é que eu estou chamando Davi de jumento, né? O jumento do Davi, não, é o jumentinho que Davi tinha, né? A gente fala, o jumento de Davi, aquele jumento. Às vezes Davi era meio jumento, né? Assim. 1 Reis 1:32, o rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natan e Benaia, filho de Joabe. Quando chegaram na presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do meu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion para ser coroado. Então era um costume da época, né, que o rei entrava de jumentinho. É por isso que o tema da minha lição hoje é um trecho. Esse trecho era meu. Essa aqui é uma foto do Monte das Oliveiras, tá? Tem uma oliveira aqui, essa primeira oliveira aqui eu escolhi de propósito, que ela tem 2.000 anos, né? Essa oliveira é testemunha de Jesus entrando em Jerusalém. Essa oliveira aqui. Ela é testemunha de Jesus. Por isso Jesus fala: se vocês não falarem, as pedras não falam, as oliveiras falarão. Porque as oliveiras estão ali. Jesus, ele passou um trecho, que esse trecho era seu e meu. Esse trecho de sacrifício aí que Jesus fez, ele fez para que eu e você não fôssemos mortos. É o trecho do Isaac. É o trecho do Mateus. Esse trecho da cidade aqui que Jesus fez, ele tomou o seu lugar. Você está entendendo? A raça humana foi condenada, meus irmãos, e nós somos, com Satanás e seus demônios, herdeiros da morte do inferno. Sem Jesus, não duvide disso, nós estamos perdidos. Amém? Sem Jesus. Deus é santo e não pode dividir a presença dele com o pecado. Não dá, ele não divide com o pecado. Então, Deus, tudo que ele faz é bom. Não é isso que você tem dito aí? Não é que vocês falam amém sempre? Eu falo assim: Deus é bom. Não quero ouvir, né? Porque se você acha que Deus é mau, você não fala amém, tá? E amém quer dizer assim seja. Deus é bom. Amém. Isso. A sua fidelidade dura para sempre. Amém. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Senão você estaria nem vivo. Estaria dormindo, né, Daniel? Daniel acordou, eu fiquei feliz de novo. Difícil acordar domingo. Ultimamente eu estou acordando bem antes, eu estou meio. Né? Eu vou melhorar. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. Porque Deus é bom e a sua fidelidade é assim mesmo para sempre. Mas desde a fundação de todas as coisas, Jesus já era a base de tudo isso. Amém, gente? O Filho de Deus, ele já era o plano perfeito dele. Nós sempre erraríamos. Se você estivesse no lugar de Adão e Eva, você erraria. Porque nós sempre desobedecemos. Vai, quando seu pai fala: não pega isso aí, moleque. Você vai lá, pega. Deus fez tudo de bom. Falou: só não come dessa árvore. É uma regra, porque Deus quer um homem obediente, que abra mão da sua vontade para obedecer. Você não quer isso, Jesus, dos seus filhos? Que ele te obedeça? Mas você quer um robô? Se você quer um robô, nem para vender. Você quer um filho que te ame, não só que te obedeça. Deus quis filhos e filhas que o obedecessem, mas também que o amassem. Porque quando você ama, você deixa as coisas, você sacrifica. Estou falando besteira? Quando você ama, você sacrifica. Jesus é a maior empatia que o mundo conhece, porque é Deus que se tornou homem. Jesus é o modelo de ser humano, porque nós que somos humanos precisamos de modelo, porque nós somos todos desumanos. E cada vez, depois da pandemia, nós somos mais desumanos.
mais seres humanos. O pastor Paulo está certíssimo. Os adolescentes hoje, pesquisas do high school americano, da Inglaterra, as crianças estão com um comportamento mais antissocial, elas estão sem empatia. Mas ontem a gente viu uma adolescente chorando por uma mãe que perdeu o neném. Há esperança, né, gente? Há esperança. Jesus vestiu os trapos da humanidade, ele vestiu roupa de osso e pele e carne. Quando você acredita que Jesus encarnou, é porque é por isso que Jesus encarnou, porque ele tinha que morrer por você. Deus não morre, Deus é eterno, Deus é uma energia, espírito. Para que ele morresse, ele precisava viver, ele precisava nascer. Jesus estava com 33 anos aqui, ele viveu uma vida plena, ele foi se humanizando, ele foi sentindo dor, chorando. Jesus chorava, porque nós choramos, nós somos humanos. Provavelmente Jesus já era órfão de pai, porque Maria sempre aparece depois sozinha. E depois Jesus na crucificação fala: "Estou aqui, sua mãe, João." Quando a gente faz isso, é porque o pai já não está mais presente. Então, Jesus perdeu o pai terreno dele. Eu perdi o meu em 2018. Toda vez que eu vejo esse blazer aqui, eu lembro do meu pai, porque eu sou mais gordinho da família, eu ganhei de herança do meu pai, porque cabia em mim. Mas eu nunca vou esquecer do meu pai. Não vou esquecer. Jesus nunca vai esquecer de José. José sempre cuidava. José quis fugir quando Jesus nasceu, porque Maria estava grávida, não tinha nada a ver com esse B.O. Ia falar que ele era praticamente corno. Sabe que igual a música que o chifre raspa no asfalto? Já viu a música? Cara, eu acho que exagerado, o chifre raspa até no asfalto. Não quero desse cara, né? Vai ser corno assim, não sei aonde. O chifre raspa no asfalto. Fica assim, ó, chifre pesado, caramba. Vai ser traído assim, não sei aonde. José pensou: porra, você vai falar que o meu chifre está arrastando no asfalto? Não tinha asfalto naquela época na terra. Já viu o chifre arrastando na terra? Você está preso. E ó, queria sair. Só que hoje falou assim: José, não abandona Maria, porque nela foi gerado, através do Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Pelo que você acha que José ia ter coragem de abandonar Maria, como alguém fala, José abandonou Maria? E não abandonou nem nessa época. Você acha que ele abandonou depois? Sei lá, quando Jesus tinha 20 anos? Mateus, eu acredito que José não é mencionado, porque ele morreu, que não existia mais. Eu duvido que um homem desse ia abandonar a esposa dele, depois de ter uma experiência morando com Jesus de Nazaré, na casa dele. Ninguém que deixa Jesus entrar em casa passa por problemas que não possam ser superados, amém? José tinha Jesus na casa dele. Se você tiver Jesus na sua casa, você vai superar. Eu falo isso porque eu creio no nome de Jesus. E eu creio que esse trecho que Jesus andou é meu, é seu. Só que Jesus fez no seu lugar. Jesus foi lá em Betânia. Ele se fez um porteiro. Ele foi lá na direção do templo. Ele não estava sendo ovacionado. Ele estava, na verdade, cumprindo um propósito. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, não tenha medo. Você tem a vida eterna. Esse é o dilema daquela época, né? As pessoas não sabiam que Jesus ia morrer, as pessoas achavam que ele ia reinar. E a gente sempre é assim. Se a nossa vida fosse um caminho, certamente seria dividido em trechos. Vocês estão comigo? Sua vida vai em trechos. Você era adolescente, aí você estudou. Você está aqui agora em Campo Grande, nem eu, né, Matheus? Você era de Cascavel, né? Tem muita Cascavel lá mesmo? Quem nasce em Cascavel é Cascavel? Quer dizer, é perigoso Cascavel. Cascavelense. Casca grossa, olha, os caras estão achando. Mas é um trecho da sua vida, não é, Matheus? Você foi um divisor de água, não foi? Quando você cruzou o Paranazão, você já tinha vindo para cá? Eu também não tinha. Você teve essa sensação? Você passou pela fronteira lá que tem o Paranazão lá, em São Paulo? O que você sentiu? Algo novo, mano. Só pode ser. Aqueles anos atrás, 4 anos, a gente teve Olha o Lucas aqui também. Stephanie, você já tinha vindo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Bem pequeno, você já tinha, Lucas? Não. Algo novo, né, na sua vida, pastor? Aí, ó, algo novo. Paranazão é a fronteira. Trecho. Tem um trecho na sua vida, viu? Tem um trecho. Deus vai te dar aqui, em nome de Jesus. Já vou ver ser fardado aqui, no dia que tem que ir direto para o trabalho, amém? Tem isso. Muitos dizem que a nossa vida passa por ciclo de 10 anos, né? Eu tenho essa sensação, só que ultimamente eu dei uma abreviada porque eu não tenho mais 10 anos para ficar perdendo. Entendeu? Então, assim, meu ciclo no máximo é 3 anos. Eu não vou ficar
esperando, sabe? Mateus, para, a gente vai, né? 10 anos, mas é melhor se abreviar às vezes. Tem 52, daqui a 10 anos tem 62. Não, meu ciclo tem que ser rápido. Vamos para frente, vocês estão comigo, gente? Amém? Sabe, às vezes o mundo está mais rápido, está tudo mais fast. Fast food, fast é fast. Né? A gente crê nisso, que o tempo foi abreviado. Hoje, antes uma geração era 40 anos. Depois passou para 10. Você acredita que hoje, se uma criança nasce, o Romeu nasceu, você sabia que o Romeu já é de outra geração diferente da Maia? Porque a Maia tem 5 anos, que é, né, os filhos do diácono da nossa igreja. A Maia tem 5 anos, mas o Romeu nasceu pós-pandemia. Ele é outra geração. Essa é uma geração que você precisa entender, é diferente, é pós-pandemia. Hoje quer dizer que uma geração nós podemos já começar a dizer no mundo hipermoderno, ou talvez num mundo que as pessoas possam começar a chamar de, na verdade, não hipermodernidade, mas talvez essa questão da falta de humanidade vai ser uma geração um pouco menos humana, sabe? A era da desumanidade. A gente está vivendo talvez a era da desumanidade, sabe? Pós-humano, é isso que eu ia lembrar. Talvez você já ouviu esse termo aí. Nós estamos na geração pós-humana, ou seja, inteligência artificial. Tem neguinho aí fazendo texto aí, parece que é advogado. Quando você vê, isso eu falei, não quero nem olhar para esse negócio de inteligência artificial, porque eu já sou meio burro. Aí eu fico deixando o negócio fazer para mim as coisas que eu devia pensar. Não vou entrar nesse negócio não. A minha inteligência, ela é espiritual, amém, gente? Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Já pensou, Sabrina, o pessoal fazendo trabalho de inglês sem estudar? Quem fez foi a inteligência artificial. Vai ser uma geração que ela vai se emburrecendo. Eu não estou falando isso de xingando, não, tá, gente? É uma geração que está se emburrecendo. Dá um lápis, dá uma caneta para essa geração que você vê. Não sabe nem escrever o nome direito, tudo tremido. Não sabe ler direito. Uma geração que não lê. Uma geração agora que alguém pode fazer algo para você. Agora, Mateus, vai ter alguém que pode pensar por você. Vai ter alguém que pode dizer a sua intenção. Tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes pode te ajudar, mas cadê o seu raciocínio, gente? Cadê o cérebro? Se você não trabalhar o seu cérebro, você vai ter problema. Se você não trabalhar o cérebro, você vai ter problema, você vai ficar limitado. O cérebro, eu estou errado, gente, eu estou doido. Está substituindo, né, pastor? As pessoas estão sendo substituídas. Você substituído, você sabia, gente, que quem está fazendo faculdade, tem alguém fazendo faculdade aqui? Ô Érica, você também, né? Sabia que nos próximos anos, 10 anos, talvez, 7 das pessoas como você que estão estudando vão trabalhar numa função que não existe ainda. Você já ouviu falar disso? Você já pensou? Talvez você ainda nem saiba o que você vai fazer, porque não existe essa função. E quase 70% das pessoas que trabalham hoje vão ser substituídos, como o pastor falou. Ué, eu fui no compra lá, eu já vou direto para o atendimento lá, já passo cartão. Tem supermercado, você entra de carro, já sai para compra, já. Cadê o cara do pacote? Não existe mais, é você mesmo. 70% das profissões em 10 anos provavelmente vão deixar de existir. Você está se preparando para isso? Olha o que eu estou falando, que é importante. Você está se preparando, Daniel? Como é que vai vender roupa daqui a 10 anos? O pessoal vai andar pelado? Não, né? Vai ter roupa. Mas vai ter um outro jeito de vender. Se você começar a raciocinar, você vai se preparar. Olha, eu estou num mundo que precisa me preparar. A gente não enxerga um palmo na frente da nossa mão. Aquelas pessoas estão dizendo assim, Hosana, Hosana. Sabe o que quer dizer Hosana? Roxana. Sabe o que quer dizer? Salve-nos. Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas, salve-nos. Nos salve. Nos salve. De quem eles estavam falando? Salve-nos. Sabe o que eles estavam falando? Salve-nos dos romanos. Eles queriam que esse império saísse das costas deles. Mas Jesus veio tirar você, não é do Império Romano, mas do Império das Trevas, amém, gente? Para o reino da sua luz. Você não está sob o jugo do Império Romano, mas você está sob o jugo do pecado. Você precisa ser livre do pecado, eu não sei. Só que eles não sabiam disso, estavam gritando, salve-nos, salve-nos, Hosana. Todo mundo fala, Hosana, tem lá no Salmos. Mas o nome de Jesus, eles deviam gritar, Jesus, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus quer dizer salvo que vem de Deus. Jesus quer dizer salvação. O que estava entrando ali para ser sacrificado, para substituir eu e você, porque esse trecho era meu. Esse trecho aqui, ó, de Jesus, era para você fazer. Só que Jesus te substituiu. Não é maravilhoso isso?
O sacrifício vicário de Cristo. Quando você ouvir essa palavra vicário, quer dizer substituto. Quem tinha que estar naquela cruz era eu e você. Mas Jesus fala, esse BO é meu. Só Jesus pode fazer isso. Amém, gente? Você pode dar um amém para Jesus aí, para você acordar? Se o ser humano pudesse ver chamas do inferno, sentir o cheiro do enxofre, nunca mais ia poder estar perto de Deus. Eu acho que muita gente se preocuparia mais com a morte do que com a vida. Vocês concordam? O pessoal quer viver, ninguém pensa muito na morte. Não, morte não, pelo amor de Deus. É Deus fala. Morte, não fala isso. Se a gente soubesse que a eternidade pode ser o inferno, pode ser estar com Deus eternamente, você pensaria mais na sua morte, vida após a morte. Porque é mais importante você pensar na eternidade do que hoje. Você está vivendo uma vida miserável aqui. Você vê pelo carnaval, o pessoal se dando Covid, né? Não, pode ser que tinha uma cepa. O pessoal não quis nem saber. Carnaval, vamos dar beijo triplo, vamos trair a esposa, vamos engravidar as menininhas, vamos fazer sexo com criança. Isso aqui é o carnaval do Brasil. Carnaval não é de Deus. Amém, gente? Você acha que é de Deus? Não é. Não é. Tem certas coisas que você pode dizer, mas carnaval não é. Talvez um bloquinho lá do Minas, mas o carnaval em si é uma oportunidade para a carne extravasar mesmo. Muitos abortos acontecem 9 meses depois do carnaval. Muitas situações de vida acontecem. Muitas mulheres deixam seus maridos deixam suas esposas. Carnaval é a festa da carne. No Brasil é turismo sexual. Tem gente que vem da Europa, não é para... Ai, que calor, não é para fazer isso não. Eles vêm lá porque os pais levam as adolescentes de 11 anos para eles terem relações sexuais. O carnaval é um turismo sexual no Brasil. Não defendo o carnaval. Salve-nos. Esperamos o Salvador da Pátria, né? Que guerra que foi, né, gente? Graças a Deus acabou. Que guerra que foi esse negócio político? Invadiu as igrejas. Vocês que são da Resgate são testemunhas que nós nunca falamos sobre política na igreja. Amém, gente? Nossa igreja não concorda com isso. Aqui é lugar de falar da palavra de Deus. Amém, gente? Para encher o seu coração de paz. Não é para ficar mandando você olhar para a direita e para a esquerda. Não. Não é aqui nosso objetivo. Nem vai ser. Sabe o que é, gente? Nós queremos mesmo o Salvador da Pátria. Nós somos os judeus que vivem Osana no século XXI. Osana. Nem sabe o que dizer. A gente tem que entender que nós precisamos de Jesus. Amém? Nós somos os mesmos seres humanos. O dilema de lá e daqui. As pessoas não estão entendendo nada. As pessoas não sabem que a salvação é ter dinheiro na conta. Salvação é poder viajar. Salvação é viver eternamente com Deus, meu irmão. Irmã. Salvação é a vida espiritual. E você não é um ser espiritual, não. Você não sente dor, você não chora. Você não tem depressão. Você é espiritual. Cuida do espírito. Esse problema de mentalidade gera escravidão. Nós somos vassalos de alguém ou somos senhores de alguém. Você entendeu? Ou você é dominado ou você domina alguém. Essa é a vida do ser humano. Ou você escraviza ou você é escravizado. E eu sei que é assim. Isso porque a nossa raça é escrava do pecado. Nós somos escravos do pecado. A gente não sabe se relacionar sem explorar alguém ou sem ser explorado. Você está entendendo, Daniel, o que eu estou querendo dizer? Porque, sabe, quando você vai pagar a conta da Energisa, você está sendo explorado. Alguém está te explorando, meu irmão. É caro mesmo. Um dia pegou fogo na casa de uma irmã lá, e ela tem que entrar na justiça para ver a casa dela de volta. Por quê? Escravidão. Alguém está querendo escravizar aí você. Mas, gente, eu sempre olho para o texto, eu vejo os dilemas, mas eu sempre tento achar a graça de Deus. Amém, gente? A palavra de Deus, ela traz uma notícia ruim, mas ela sempre traz uma graça, Deus. Porque Deus é um Deus cheio de graça. Você crê nisso? Deus tinha pedras não falam, irmão. Até onde eu sei, se você vê uma pedra falando, sai fora. Ou você bebeu demais, alguma coisa, ou você fumou alguma coisa de vida. Não, deu um tapa no cigarro do capeta. Então ouvindo uma pedra falando. Não. Quando eu tinha 15 anos, um amigo meu foi no show do Traje de Rigor. Naquela época, eu morava perto de um clube, daí tinha o show do Traje de Rigor, né? Não sei se você lembra dessa banda, mas ela toca no Danilo Gentili, de noite, o Roger e tal, né? Essa banda, eles tinham cabelão assim, ó, na década de 80, eles cantavam, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Aí meus amigos iam no show, eu não ia, mas eu deixava, não gostava mesmo, eu gostava mesmo de outros shows.
sabe, isso era para sentar, eu não era ligado nessas coisas. Mas meus amigos deixavam as motos na minha casa. Porque a minha casa era perto do show. Eu deixava lá, meu pai, por que meu pai? Deixa aí, ó, meus amigos. E ficava parecendo um vendedor de moto. E chegou uma vez um amigo meu, tudo arrebentado na minha casa, tudo arrebentado. E os caras rindo dele. Eu falei, gente, o cara tá tudo machucado, você tá rindo dele. Ele tinha cheirado lança perfume, lembra disso? Eu nunca nem experimentei isso, mas eles colocam ele colocava um negocinho tipo avanço assim. Nem sei se existe avanço mais, mas tinha esse desodorante ainda. Coisa de velho. Aí eles devem cheirar assim, pastor. Aí você fica, então. Você tem alguma coisa para lembrar? Talvez hoje é um meio que aquelas balinhas que eles chamam hoje nas redes, vai ficar doido. Ó, para você que é mãe, tem mãe que fala assim, ai, meu filho é tão bonzinho, ele vai nas redes, só bebe água, pastor. Eu falei, mal sabe. Os caras bebem por causa das balinhas que tomam. É muita droga, tem que beber água. Aí a pessoa acha, ai, meu filho não bebe. Ah, coitada dessa mãe. Mãe, eu só bebi água nessa rede. Fico preocupado. A coisa mais simples que ele tomou foi água, o resto. Eu sei que meu amigo chegou tudo arrebentado. Aí ele falou assim, aí o cara falou assim, cara, por que tá assim? Sabe o que ele fez? Ele começou a dar soco no muro, assim, começou a rir, ele começou a bater no muro. Ele ia muito, pá, batia no muro. Nossa, ele tá doido, hein? Sabe? O muro não fica vivo longe. Se você bater nele, você vai se dar mal. Eu vou enfrentar esse muro. Não faça isso. Só se estiver drogado, você fazer isso. As pedras não falam, mas é o que Jesus estava querendo dizer, é o seguinte, ó. Vocês podem querer impedir, mas sempre vão falar de mim. Amém, gente? Ele está falando isso. Ah, cara, deixa eles falarem. Não, eles estão errados. Para de falar aí que você é rei. Olha, se eles não falarem, alguém vai falar, nem que seja as pedras. Qualquer coisa, até, sei lá, o cara do Bombril vai falar, o Pelé vai falar, até as pedras vão falar. É esperança, porque a mensagem do Evangelho vai alcançar todo mundo. E quando isso acontecer, será o fim. Jesus vai voltar. Jesus, no último maior desafio dele, aqui eu estou terminando, né? Já estou até passando o horário aqui, né? Significa que eu estou animado hoje, pastor Lucas. Significa que a passagem de libertação do Filho de Deus, né, que estava aqui, essa passagem dele parecia ser, a gente lê a Bíblia e vê que ele entrou triunfantemente e acabou na cruz, na verdade. Mas Jesus triunfa sobre todas as coisas, amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Queria ouvir um amém. Amém. A gente está lembrando da Páscoa na semana que vem, mas o que a gente tem que lembrar é o domingo de ressurreição. Não é a Páscoa. A Páscoa é coisa de judeu. Nós temos que celebrar que Jesus está vivo. Eu vou para o final agora. Jesus olhou, ele estava assim perto dessas oliveiras aqui. Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, você teve a sua chance, mas não vai passar uma geração, vai ser totalmente destruído tudo aqui. Ele parou e fez uma profecia. No ano 70, Thaís, no ano 70, uns quase 40 anos depois, o imperador Tito invadiu Jerusalém com 60 mil soldados romanos. Destruiu tudo. Jesus falou numa outra parte: ai das grávidas, já viu? Ai das grávidas, fujam para os montes. Flávio José estava lá. Quando Flávio José também falou que as mães grávidas, foi tão difícil ser para Jerusalém, que as mães grávidas tiveram abortos e comeram os próprios fetos. Porque não tinha comida lá em Jerusalém. Jesus falou assim: Jerusalém, você teve sua chance. Você vai crucificar o Filho de Deus. Só que no ano 70 não vai ficar pedra sobre pedra. Olha o que Jesus falou para Jerusalém, Mateus. Olhando assim, chorando. Jesus já sabia. Jesus é profeta, meu irmão. O dia do Senhor acompanha toda a Bíblia. Já teve os babilônios, já destruiu o primeiro tempo. 70 já teve os romanos. Jesus ressuscitou. Gente, nós estamos no período da graça. Não falei que tem uma graça aqui nesse texto? Enquanto Jesus não voltar pela segunda vez, é o tempo da graça. Você pode se arrepender, porque Jesus está chegando. Mateus, vem aqui com o seu violão, vamos animar a minha pregação aqui um pouquinho. Um rei no jumentinho está buscando a paz, né? Lembra que eu falei? Costume? Um rei sentado no jumentinho está buscando a paz. Mas lá em Apocalipse 19, 11, fala assim, ó, presta atenção, isso é importante, hein? Presta atenção nesse texto. Vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco. Cadê o jumentinho de Jesus nesse texto aqui? Não. E diante de mim, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem está nesse cavalo? Quem está nesse cavalo aqui? É Jesus. Ele
julga e guerreia com justiça. Jesus é o sol da justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Peraí, tá feio esse negócio. Jumentinho já era. Osana, que Osana é só com, sai, igual sujou. Ninguém vai me dar Osana, vai me dar sujou, passa. É isso aqui, ó, chama de fogo em sua cabeça, tá? Muitas coroas, um monte que só ele conhece. O nome, ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue. E o seu nome é palavra de Deus. Gente, eu estou ficando arrepiado. Só de ver isso, eu joguei isso aqui em casa. Os exércitos do céu seguiram. Cadê o jumentinho? Está vendo o jumentinho? Ramos, mantos, vestidos de linho branco, branco e puro, montados em cavalos brancos. Jesus, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu acredito que esse dia está chegando. Não vai querer negociar com Jesus no cavalo branco dele, não. Você vai levar uma pisada com a ferradura do cavalo branco na sua cara. E eu não quero, cara, eu quero só beleza, me dá o meu cavalo aí. Eu vou pegar a carona, chega aquelas lojas do Senhor dos Anéis. Eu vou entrar no cavalo de alguém, mano. E vou, vamos lá, vamos pisar nesse ateu. Mas isso aconteceu, amém, gente? Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus de graça. Ele está tempo para você mudar a sua vida, para você estar preparado, para você não ser aquelas virgens que não tinham olhos, sabe? Que não esperaram. Isso vai acontecer, será como um ladrão, meu irmão, minha irmã. Ladrão. Cuidado. Eu vou terminar. Eu tenho insistido, Jesus está dizendo: Campo Grande, meus filhos, minhas filhas, sumatogrossenses, venham para perto de mim enquanto há tempo. Uma história muito conhecida de um homem que sobreviveu a um tsunami. Olha só, presta atenção nessa história. E ele ficava no alto de um prédio, porque o resto estava tudo alagado. E ele disse o seguinte: não havia mais qualquer esperança, pois as águas não iriam mais baixar. Há tempo de que ele sobrevivesse. Ele olha para o céu, o cara olha para o céu, em cima ali, com um monte de água. Ele fala assim, ó: Osana! Osana! Cadê socorro? Salve! Primeiro vieram os surfistas, sabe os surfistas? Apareceu lá: vem aí, cara, olha, o negócio está todo feio, entra na minha prancha. Ele falou: não, eu creio em Deus, Deus vai fazer um negócio miraculoso, vai vir do céu, vai vir os anjos me buscar. O cara: vamos embora, você vai morrer. Vamos aqui, ó, eu te levo na minha prancha. Não, isso é muito. Eu tenho fé. Foi isso, tenho fé. Eu serei salvo por outra pessoa, eu serei salvo de uma maneira sobrenatural. Vamos vir. Aí vem os bombeiros, sabe, com a lancha. Mano, sai daí, sai do telhado. A gente vai salvar você. Olha, ele: não vou tentar pegar o cara, não vou. Não vem. Aí ele ficou com medo, os bombeiros saíram com medo de ele afogar os outros caras. Só vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois, para gente salvar esse cara. Esse cara está: não, Deus vai vir aqui me salvar. Estou com esperança, estou com leve, estou com fé. Alguém vai me levar para um lugar seguro, cara. Eu sei que passou um dia, 2 dias, 3 dias, nunca mais apareceu. E ele viu abrir o céu, viu os anjos, ele foi agora. Os caras vão me levar, eu sabia que ia ser transportado de um monte de lugar seguro. Quando eles viram começar a subir. Rodolfo, sabe o que aconteceu? Ele vai para o céu e morreu. O cara chama de Deus e falou assim: Deus, tem um fé no Senhor, veio o surfista, veio os bombeiros, eu estava esperando o Senhor, mas o Senhor não me trouxe para um lugar seguro, o Senhor trouxe para o céu. Não queria morrer, queria ser transportado para um lugar seguro. Jesus falou assim: meu filho, é só uma história, tá? Uma tarde, tá, gente? Vai falar que o pastor está contando mentira. Jesus falou assim: meu filho, você está no lugar mais seguro de todos. Aqui nada pode te acontecer. Você está seguro, está no céu. Eu ouvi essa oração. Só que eu mandei alguns sinais, porque eu queria que você fosse salvo. Eu mandei aqueles surfistas, eu que mandei. Você falou que não queria. Aí eu mandei os bombeiros.
Aí você falou que não queria. Aí eu mandei meus anjos para trazer você para mim. Você estava querendo evoluir para o céu. É isso que aconteceu no pecado. Você vai ficar esperando aí o sinal de Deus. Não vai ser dado para você não. O sinal de Deus já foi dado. Ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele ressuscitou. Ou você acredita nisso, ou você vai talvez para outro lugar. Meus irmãos, existe uma diferença entre você ter fé e esperança. Você pode ter muita fé, todo mundo tem fé. Todo mundo sexta-feira vai na loteria e faz uma fézinha. Até o demônio crê e treme quando ouve o nome de Jesus. Quando você fala, sai em nome de Jesus, porque o demônio tem fé. Você tem fé? Ah, mas não é fé. Até o demônio tem fé, meu irmão. A minha pergunta é, você tem esperança? Porque a esperança, meu irmão, a esperança, ela move corações. Eu vou contar uma coisa para você que é um desafio para mim, para a Renata. A gente está aqui hoje, é um grande desafio. A gente estava esperando um recurso até agora, não entrou, mas vai entrar. Mas eu digo assim, a gente precisa pagar aqui, entendeu? Até sexta-feira. Estou contando isso porque é minha experiência de fé. Eu tenho que contar para o pastor para vocês, amém? Não estou aqui pedindo nada, eu estou aqui contando. 15:06, eu com a minha esposa, na sexta-feira, o Lucas sabe disso, não, vou acabar aqui também, tá? Mas olha, a gente não tem dinheiro para pagar esses 700 reais, não, gente. Pô, a gente pagou mais, a gente vai pagar só 500, a gente não usou, mas a gente está pagando porque vai ter criança em nome de Jesus. E a gente falou assim, olha, a gente tem que ter esperança. A esperança é diferente da fé. A esperança faz você agir, faz você orar. Se você não tem esperança, você não faz isso. Agora, quando você tem esperança, nossa, você fala, Deus vai abençoar, mas você age. Eu tinha mandado para algumas famílias. Muito importante isso, que ajudaram quando eu cheguei aqui. A família Cruzara, a família Barbosa, Nunes e o Estanque, do Maurício. Eu tinha mandado para um rapaz, só quando eu vejo o Cruzara, 6 meses, novo. Consegui falar um dia com ele aqui, ele falou, parabéns, você sabia que você tem aqui, está isso, logo, sabia que você ia ser pastor. Sabe, ele viu na sexta-feira, 7 da manhã, ele viu aquela ata, pôs um coraçãozinho no WhatsApp e falou assim, pastor César, qual que é o seu Pix? Eu vou mandar uma oferta para domingo. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te dá esperança. E quando você tem esperança, você vai tranquilo. Mudou 15 minutos, ilustra. E eu mandei o toque aqui do Hotel Harper. Já é a 3ª vez que nós estamos aqui sem dinheiro. Primeira vez foi uma pessoa da igreja, meu irmão. A segunda vez uma irmã falou assim, olha, pastor, eu tenho uma oferta aqui. Sabe quanto era a oferta? 700 reais. Gente, domingo que vem está pago. O outro domingo está pago. Sabe por quê? Porque isso não é nada para o nosso Deus. O que você está passando aí, ó, não é nada para Deus, mas você tem que andar com fé e com esperança. Paulo fala, tem esperança e amor. Esses dois vão acabar. Fé e esperança. Vai ficar o quê? O amor. Fica de pé. Meus irmãos, vai ficar o amor. O amor é eterno. Agora, se Jesus estiver no cavalo branco, não adianta você ter fé mais, entendeu? Não adianta ter mais esperança. Jesus já está no cavalo branco.